Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. A minha tradução, Bíblia King James, diz assim: E Jabes foi mais honrado do que os seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: Porque eu dei à luz com dores. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se com a bênção me abençoares, e alargares minhas fronteiras, seja a tua mão comigo, e me guardes do mal, de modo que ele não me aflija. E Deus lhe concedeu aquilo que ele solicitou. Amém. Pode tomar o seu assento. Dentre tantos nomes e personagens bíblicos que se destacam, nesta noite o Senhor colocou no meu coração de falar sobre este personagem que recebe o nome de Jabes. Mas antes de nós trazermos algumas lições que nós podemos aprender com Jabes, se fôssemos intitular um tema para esta mensagem, eu colocaria Jabes, o diferenciado no meio dos iguais. Jabes, o diferenciado no meio dos iguais. Vivemos em um mundo e em um tempo em que as pessoas querem ser iguais. Vivemos um tempo e um contexto em que claramente enxergamos pessoas vivenciando uma crise que nós denominamos crise de identidade. Pessoas que, ao invés de se contentar com aquilo que é, que tem, que possui, que faz, começam a tentar se igualar e comparar a sua existência com a vida alheia. É aquele tipo de pessoa que não se contenta com o seu peso, e a gente respeita a questão daqueles que querem engordar, aqueles que querem emagrecer, e eu sou um desta lista dos que querem engordar pelo menos uns 10 quilos, mas muitas das vezes pessoas entram em crise de identidade porque acham que outras pessoas são melhores do que elas próprias, que Deus criou os seres humanos e cada qual com suas singularidades e personalidades. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. A palavra de Deus nos diz que a Trindade se reúne, o Pai, o Filho, o Espírito, e também os seres celestiais, e Deus, o Pai, dá uma palavra, dizendo: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o texto segue no verso 27 dizendo: e assim criou o homem, a sua própria imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Deus logo no início deixou bem claro que ele não criou pessoas iguais. Deus criou o homem diferente da mulher, e a mulher diferente do homem. Eu abro parênteses para tecer o que nós cremos, defendemos, e custe o que nos custar, iremos pregar esta verdade. Homem é homem, e mulher é mulher. Vou repetir para você dar glória, porque enquanto nós aqui dentro defendemos o processo da criação divina, lá fora estão tentando colocar na mente das pessoas, dizendo: agora menino não nasce mais menino, e menina não nasce mais menino. Eles nascem um ser, e vão decidir ser o que quiser ser, à medida em que eles vão se descobrindo. Mas a palavra de Deus diz que Deus no princípio criou homem e criou mulher. Homossexualismo é coisa do diabo, é coisa do
inferno, também alcançarão o juízo eterno de Deus, preparado para aqueles que não se entregarem a Jesus e não se arrependerem dos seus pecados. Então Deus cria o homem, Deus cria a mulher diferentes. Agora, entenda esta verdade: Deus nos criou diferentes. Mas pastor, nós somos iguais em alguns aspectos? Sim, somos iguais em relação à origem. Todos viemos de Deus. É por isso que sábio Salomão vai escrever o capítulo 11, ou capítulo 12, melhor dizendo, do seu livro de experiência já na velhice, que recebe o nome de Eclesiastes. Salomão vai dizer o seguinte: que quando o homem morre, o pó, que é a carne, volta para a terra que o deu, e o espírito volta para Deus que o deu. O homem veio de Deus, a mulher veio de quem? De Deus. São seres iguais em relação à origem, porém somos diferentes quanto à nossa personalidade. Todos aqui não são calminhos, são? Não. Todos aqui são aquelas pessoas mais atiradas, são? Não. Uns são mais tímidos, uns são mais acanhados, outros são mais para frente. É o que nós chamamos de personalidade. Fleumático, e tem outras características de pessoas que são de diferentes personalidades. Porém, nós precisamos entender que eu tenho a minha vida que Deus me concedeu, que me criou, que me originou, deu a minha personalidade. Tenho o meu nariz de batata, tenho a minha cor que eu amo, tenho o meu cabelo que é um pouco crespo e eu amo. Não preciso desejar ser branco, ser louro, porque hoje eu entendo que Deus fez-me assim, e como canta o cântico infantil, assim eu vou louvar, oh glória. Se tenho ou não tenho, bendito seja o nome do Senhor. Se falo de um jeito ou falo de outro jeito, bendito seja o Senhor. Eu quero lá saber se fulano é melhor ou pior do que eu quero saber do que eu sou, e se tenho agradado ao meu Deus, bendito seja o nome. Crise de identidade. Pessoas que querem ficar se comparando. Olha como fulano prega, olha como fulana prega, olha como fulano faz, olha como Beltrano faz. E o tempo vai passando e nós vamos perdendo tempo, tomados por esta crise de identidade. Ah, se eu tivesse a voz de fulana. Ah, se eu pregasse igual Beltrano. Ah, se eu estivesse naquela crise de identidade. E a palavra de Deus para você é: se contente com aquilo que Deus te fez, com aquilo que Deus te deu e com aquilo que Deus tem preparado para você. Se contente com isso. Isto é gratidão. É reconhecer que o que sou, o que tenho, o que faço é proveniente de Deus. Quando nós não reconhecemos isso, nós estamos cometendo um pecado. O pecado da ingratidão. Porque Deus nos fez iguais em relação à origem, porém somos diferentes quanto à nossa personalidade. E o que tem isso a ver com o texto? O texto lido está inserido no primeiro livro das Crônicas de Israel. E o primeiro livro das Crônicas de Israel inicia narrando sobre genealogias. E é fato que é cansativo você ler a Bíblia, e quando chega na parte de genealogias, dá vontade de pular. Mas se pulássemos, não encontraríamos esta passagem, que na verdade, dentro destes 9 capítulos, é o único texto que trata dar ênfase em um nome. Na genealogia de primeiro livro das Crônicas, nós encontramos Davi em destaque, Saul em destaque, não encontramos Jessé em destaque, Samuel em destaque. No capítulo 1, nós vamos ver a genealogia que começa de Adão até Noé. No capítulo 2, nós vamos encontrar os 12 filhos de Jacó e os descendentes de Judá. No capítulo 3, nós vamos encontrar a genealogia de Davi, a descendência de Davi. E no capítulo 4, nós vamos encontrar os descendentes de Judá.
E é dentre os descendentes de Judá que está esse personagem chamado Jabes. Sabe quantos nomes nós vamos encontrar do capítulo 1 ao capítulo 9 de primeiro livro das Crônicas? 600 nomes. Quantos nomes? 600 nomes. Mas nesses 9 capítulos o texto dá ênfase a um nome. E isto não é por um acaso, isso tem um propósito, isso tem uma finalidade. A gente precisa entender que a Bíblia foi escrita com propósito. Esse livro não é um livro para pôr na estante e deixar aberto no Salmo 91. Isso não faz diferença nenhuma na tua casa, na minha casa muito menos. Este livro é para ser lido, estudado, aplicado na sua vida e vivenciar o resultado que ele proporciona na vida daquele que nele crê. Este livro é o livro que tem norteado a nossa história até o presente momento, e tem a garantia, oh glória, de que algo extraordinário para nós está reservado. É neste livro que nós temos este entendimento. E quando chega o capítulo 4, vai narrar a questão da descendência de Judá, e a tribo de Judá dava sequência à sua existência através das gerações, porque havia uma promessa sobre a tribo de Judá. Havia uma promessa de que em um tempo do porvir nasceria o Messias, o que traria salvação para os israelitas e para todos aqueles que crescem nesse Messias, como foi bem lido pelo pastor Renato em João capítulo 1 verso 12. É na tribo de Judá que Deus havia injetado uma promessa, de que da descendência de Davi, ele levantaria um que se assentaria sobre o trono para todo o sempre. É por isso que quando Jesus nasce, alguns dos israelitas que foram ao encontro dele para buscar uma bênção, um milagre, Jesus, ó filho de Davi, identificando que Jesus era o cumprimento da promessa que estava sobre a tribo de Judá. É neste contexto de narrativa das genealogias da descendência de Judá que inconscientemente abre-se o caminho para a coroa de sua sobrevivência. Judá não podia minguar-se, morrer, acabar-se, porque Deus havia feito uma promessa, e não era uma promessa qualquer, era uma promessa que mudaria o contexto da humanidade. O texto nos diz em Hebreus capítulo 7 versículo 14 que Jesus é a coroa, que Jesus é a subsistência, que deu o checkmate para o cumprimento da promessa do Deus eterno. Quando está narrando o capítulo 4 a descendência de Judá, se destaca-se este homem por causa de uma oração. Jabes entra no cenário bíblico por causa de uma oração. Uma oração. Uma oração. Oh glória! Pessoas tiveram as suas vidas transformadas por causa de uma, eu disse, uma oração. Oh glória! Já foi citado aqui, estava no script, mas só para recapitular, Ana entra na história, oh glória, por causa de uma oração. Oh glória! Famílias tiveram a oportunidade de ter o curso da sua história transformada por causa de uma oração. Casais tiveram uma experiência extraordinária com Deus por causa de uma oração. A Bíblia diz em Gênesis capítulo
de número 25 e verso de número 21, que Isaac coabita com Rebeca, mas vai passando-se o tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e Rebeca percebe que ela é infrutífera, ela não gera, ela não dá luz filho. Ao invés de Isaac ficar comparando a sua realidade com a realidade da vida alheia, Isaac vai fazer uma oração. Oh glória! A Bíblia diz em Gênesis 26 e verso 21 que Isaac orou instantemente, constantemente, perseverantemente, até que Deus decidiu ouvir a oração de Isaac e tocar na madre de Rebeca. E agora não vem um filho só não, porque quando Deus decide abençoar, é bênção dobrada, é bênção recalcada, é bênção sacudida. E eu quero profetizar para a vida de alguém: na hora que Deus decidir responder, aquela oração vai ser para abençoar a tua vida e a tua família. Quem recebe esta palavra em nome de Jesus? Uma oração. Nações vivenciaram a intervenção divina por causa de uma oração. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo de número 2, verso 23 e 25, que os filhos... E o outro faraó não conheceu a história de José, porque é assim: quem não conhece a tua história menospreza o potencial que Deus tem. Mas existe um Deus nos céus que não só conhece a tua história, mas tem projetado ela com as suas próprias mãos. A Bíblia diz que há um memorial diante de Deus. Deus conhece a tua história. Podem alguém olhar para você e menosprezar o teu presente por não conhecer o seu passado, as tuas experiências com Deus, as tuas orações na madrugada. Tem oração aqui que ninguém sabe que você fez, mas a oração está lá. Oh glória ao nome de Jesus. Jabes se destaca por causa de uma oração. Eu disse uma oração. Agora é importante tentar o que fez Jabes tornar-se diferente no meio dos iguais. Foi que Jabes mantinha um relacionamento. Eu quero viver algo novo, mas não faz nada de diferente. Vive a mesma vida corriqueira. Tem uns que até pregam, até cantam, até ensinam, até lideram, mas está no arroz e feijão todos os dias. Está sendo um igual no meio dos iguais. Eu não quero ser mais um igual, eu quero fazer a diferença. Será que tem mais alguém comigo nesta carruagem que está no mundo de iguais, mas que quer ser diferente, que quer fazer a diferença? Oh glória, oh glória. Jabes se torna diferente no meio dos iguais por conta do seu relacionamento com Deus. E aonde está no texto isto? Versículo 9. Versículo de número 10, melhor dizendo. A palavra invocar no texto de 1 Crônicas capítulo 4, verso 10, não é invocar uma única vez. Jabes, ele mantinha um relacionamento com Deus, e esta palavra traz esse sentido também. Ou seja, Jabes não olhou para a sua realidade. Qual era a realidade de Jabes? A sua mãe já carimbou Jabes para ser um frustrado na vida, para ser uma pessoa derrotada, porque ela vai colocar o nome do menino por conta do sofrimento que ela teve para gerar ele. Jabes significa isto. Versículo 9: porque eu dei a luz com
dores. De tempo em tempo, Jabes se remetia ao dia do seu nascimento, porque tem pelo menos 3 coisas que a gente não tem como escolher na vida. Não tem como a gente escolher o pai que a gente tem. Alguém aqui escolheu o pai que teve? Ou que ainda tem? Ninguém. Primeira coisa que a gente não consegue escolher na vida: quem será o nosso pai. Segunda coisa que a gente não tem como escolher: o nosso nome. Foi a senhora que escolheu seu nome, irmã Antônia? Irmã Amabel? Quem aqui já sabia qual seria o seu nome antes de nascer? Só Maria e José e Zacarias. Na Bíblia que teve a oportunidade do anjo chegar para Zacarias e dizer: o nome dele vai ser João. E ele ficou incrédulo, ficou mudo. Aí saiu do templo. E aí, o que aconteceu? Porque o que cabe para o incrédulo é boca fechada. Mas o que cabe para o crente que acredita nos mistérios de Deus é glória a Deus e aleluia. José e Maria, o anjo visita ela e diz: olha, tu vai dar à luz. Como? Não sou grávida, não posso engravidar, sou noiva, etc. O Espírito de Deus virá sobre ti, e você vai conceber e dar à luz a um filho, e o nome dele será Jesus. Aí José descobre pela própria Maria que ela vai dar à luz. O que José faz? José espera ela dormir, trama fugir de casa. Mas o anjo visita José e diz: José, é o seguinte, não vai embora não, porque ela está grávida. Mas não é de traição não, ela está grávida é do Espírito Santo. E digo mais, José, o menino vai nascer, será varão, e o nome dele será Jesus Cristo, porque este salvará o seu povo dos seus pecados. Agora nós não. Os meus filhos não escolheram o nome. Se o Geto tivesse a oportunidade, acho que ele não já colocaria outro, apesar que ele gosta do nome. Foi uma luta para aceitar esse nome, Geto, você não sabe. Não escolhemos o pai, não escolhemos o nome. Jabes talvez em alguns momentos olhava para o seu passado e ele dizia: eu fiz mamãe sofrer, olha o meu nome. Mas Jabes, ele observa que os seus irmãos são ilustres. O texto diz: os seus irmãos são ilustres. Mas ele diz assim: não, eu não quero viver para sempre com o peso na minha consciência de que eu causei dores no parto da minha mãe. Eu quero fazer a diferença. Eu quero pelo menos quando a minha mãe olhar para mim hoje, ela vai ter prazer de dizer: olha, o nascimento foi difícil, mas o meu filho teve um rumo completamente diferente. Por quê? Porque Jabes se relacionava com Deus. E quem se relaciona com Deus, meu irmão, oh glória, coisas extraordinárias da parte de Deus vai acontecer na vida desta pessoa. A direção vai ser diferente, os acontecimentos serão diferentes. Aí o texto vai nos ensinar algumas coisas, que Jabes vai se relacionar com Deus. Agora, quando o texto diz que ele invoca, como já disse, não é uma simples oração, não foi uma oração comum, de obrigado meu Deus pelo dia e pela noite, obrigado pelo pão que está nesta mesa. Não foi uma oração formal, porque infelizmente, principalmente nos cultos por aí, as pessoas oram por orar, porque tem que seguir a liturgia do culto. Mas tem gente que vai orar que você nem sente o coração desta pessoa na oração. Eita! Porque a oração não pode ser somente de boca para fora, tem que ser da alma. É por isso que o salmista vai escrever o Salmo 139 e vai dizer assim: antes que eu pronuncie uma palavra da minha boca, o Senhor já conhece, porque Ele sonda o nosso coração. Jabes não fez uma oração comum,
não fez uma oração normal, não foi uma oração sem propósitos. Jabes não orou por orar. Logo entendemos que o segredo não está em orar, mas sim em como orar. Vou repetir: o segredo não está em orar, pastor Valdir. O segredo está em como orar. Quantas vezes Ana foi para o templo em Siló? Várias vezes. Quantas vezes Ana orou por aquela necessidade? Várias vezes. Mas a oração que fez Deus parar o céu, visitar a terra, foi aquela daquele dia que Eli teve ela por embriagada. Porque aquele dia Ana não foi orar por orar. Ana chegou decidida a orar com propósito. Oh glória! E que se tem uma coisa que mexe com Deus, é oração com propósito. Me converti no ano de 2000, falei: Jesus, preciso casar. Casar para quê? Para ser feliz? Não, ninguém casa para ser feliz. Tem gente que casa para construir a felicidade. Eu caso para fazer a minha esposa feliz e ela vice-versa. Porque depois que casamos a gente pensa: puxa, devia ter ficado solteiro em alguns momentos. Ou é só eu que estou falando a verdade assim? Seja hipócrita não, irmão. Será que em nenhum momento você falou: puxa, Jesus, a vida de solteiro era tão boa? Não adianta, a gente precisa ser sincero, verdadeiro. O que é hipócrita? Você quer transmitir algo que não é uma realidade da sua existência. E a Bíblia diz que os hipócritas ficarão aonde? Do lado de fora. Agora, casamento problemático tem jeito, tem solução. Deus resolve, Deus atua, Deus opera. E a gente tem exemplos aqui de que Deus fez um milagre e hoje estão aqui dando glória e louvores ao Deus eterno, que é o Deus da restituição. E eu me lembro que Jesus, eu quero casar, porque eu já entendia que Deus tinha algo na minha vida, um ministério. Eu acreditei e acredito. Pode alguém não acreditar, eu acredito no meu chamado. E isso já é o suficiente para Deus fazer o que precisa fazer. O homem só vai nos abençoar, reconhecer aquilo que Deus tem na nossa vida. Isso não é autoexaltação, isso é reconhecimento. Esse negócio de falar: eu não prego, eu não canto, irmão, para com isso. Você canta sim, e assume que você canta. Você prega sim, assume que você prega. Talvez não sejamos um pregador renomado e reconhecido, mas se você fala que Jesus é o resultado do plano de Deus para a humanidade, e lê João 3,16, você já está pregando, mesmo sem saber e mesmo sem querer. E eu dizia: Deus, eu quero casar porque o Senhor disse que tem um ministério para mim, e na Assembleia de Deus solteiro não vai para frente, então eu quero casar. Mas foi só para isso que você casou? Não, para suprir outras necessidades também, para construir uma família também. Porque quem não tinha sonho de constituir uma família, depois que entrega a vida para Jesus, vai viver os princípios da palavra, vai casar, vai multiplicar e vai encher a terra se não tomar cuidado, como o pastor Renato. E Jesus, eu preciso de uma esposa, e orando, monte, campanha, vigília, não perdia uma, círculo de oração, estava lá, era membro do círculo de oração, tarde com Deus, dia com Deus, consagração. Minha esposa não me deixa mentir, estava lá, tanto eu como ela, mesmo não sabendo que futuramente eu seria o esposo dela e ela seria minha esposa. Mas com 16 anos ela já estava matriculada no círculo de oração, e ela também não orou por orar, ela orou com propósito. É por isso que eu falo: não menospreze o presente de ninguém, porque você não conhece a história que Deus construiu no passado. Urebaia Candarácia. E a oração dela foi a seguinte: papai, quando eu completar 18 anos, eu quero estar do lado do meu futuro esposo. Só crente que acredita nisso aqui, irmão. E eu lá na cadeia dizendo: Jesus, eu não posso sair solteiro, vou passar tribulado, vai ser difícil, vai ser prova, eu preciso de uma esposa logo, prepare. E o diabo quase colocou uma tribulada no meu caminho. Até namoramos aquele namoro de crente, né, tal. Mas depois eu vi que esse negócio aqui não é de Deus não, deixa eu pular fora antes que a gente saia do foco. Aí larguei.
E orando: Jesus, eu preciso de uma companheira. Eu preciso. Para quê? Para isso, para aquilo outro. Propósito. Um dia eu estava no monte orando, pastor Renato. A gente andava cerca de 8 ou 9 quilômetros para chegar no monte. E tinha vezes que a gente orava 7 dias direto. E eu não estou aqui incentivando ninguém para ir orar no monte. Orar no monte é o mesmo que orar na igreja, em alguns aspectos. Não invalido nenhum tipo de oração. Você pode orar na sua casa, você pode orar na igreja, você pode orar aonde você quiser, dirigindo. Você pode orar deitado, pode orar sentado, dependendo da condição. E eu me lembro que um dia eu estava no monte orando. Eu fiz uma oração aquele dia, agoniado: Jesus e minha esposa, eu preciso conhecer, e aquilo outro e tal. O Espírito Santo me visitou e disse: pare de pedir uma esposa. E eu tomei um susto, falei: não, a palavra diz para pedir, eu estou pedindo. Não, pare, não peça mais. Não deu tempo nem de perguntar por quê. O Espírito de Deus bradou no meu coração e disse: a tua já está preparada, mude a sua oração. Daquele dia em diante eu comecei a orar: Jesus, eu te agradeço pela minha esposa, te agradeço pela vida dela. Não sei quem é, mas livra ela de todo mal. Não permita que nenhum mal aconteça, Senhor, obrigado. E o tempo passou, e nós começamos a namorar. E ela havia orado: Jesus, eu quero estar com o meu futuro esposo do meu lado até que eu complete 18 anos de idade. Ela fez oração com 16. E eu quero um esposo que seja obreiro. Ela que falou na oração. Eu quero um esposo missionário. Ela está aí, depois pode perguntar para ela. Eu quero um esposo pregador. Por isso que todas as vezes que eu chego para ela e falo: amor, Deus falou com a gente para a gente ir para tal lugar, fazer tal coisa, ela nunca disse para mim: não vamos. Porque ela fez uma oração. E quem ora com propósito precisa estar preparado para viver os propósitos de Deus. Aleluia! No dia 25 de março, ela tinha completado 18 anos, 6 horas da tarde. Ela conta, estava se preparando para ir para o círculo de oração, que era numa segunda-feira à noite, na Assembleia de Deus, Ministério Belém, Jardim Nova Mercedes, no campo eclesiástico Campinas, igreja presidida pelo pastor Paulo Freire da Costa. E ela conta que ela fez uma oração: Jesus, até meia-noite é dia. Só que ela não sabia que naquele mesmo dia 25, Deus havia enviado oficial de justiça lá na cadeia temporária do semiaberto em Hortolândia, São Paulo. E eles disseram: Marcos Simeão, você vai cumprir a sua pena agora, a partir desta data, em liberdade provisória. Não vai precisar mais dormir aqui dentro. Você vai ficar na sua casa, trabalhar, vai viver novamente normal. Somente de 3 em 3 meses, vai lá no fórum, faz uma assinatura e está tudo certo. Até cumprir 5 anos e 4 meses. Era 11 horas da manhã. Cheguei de surpresa na casa de mamãe. Quando bati na porta, entrei, mamãe chorou. Foi aquela festa, aquela alegria. Oramos juntos, agradecemos a Deus. E mamãe já disse: hoje é culto com círculo de oração. E o pastor Luiz Goldinho era o pastor da época, e diz: ele está doidinho para te conhecer melhor, porque ele ora por você, ele sabe da tua história e ele quer te conhecer. Vamos para o culto hoje? Falei: eu que vou. Não perdi um culto. Porque novo convertido, primeiro amor, não perde culto, não perde evangelismo, não perde oração, não perde vigília, não perde consagração, não perde nada. Que Deus restaure em nós o primeiro amor. Quando cheguei na igreja, tinha o costume de chegar meia hora antes, dobrei os joelhos, estou orando. Irmão crente, novo convertido, aquela oração que parece que só estava eu orando no lugar. Alegre porque estava ali em liberdade. Mamãe alegre também, porque agora não precisava mais enfrentar aquela humilhação. E a Cleide conta que quando ela pôs o pé na porta da congregação, e ela ouviu essa voz bonita que só eu tenho, ela disse que arrepiou toda e tremia. E ela disse: quem que será esse moço que está orando aqui? Aí a dirigente de oração, que já sabia do propósito dela, porque é assim: crente que ora com propósito anda com gente que ora com propósito também.
As irmãs todas sabiam do propósito dela, inclusive o pai e a mãe. Aleluia! Aí ela disse que a dirigente de geração, a irmã Rosângela, olhou para ela e disse assim, ó, já deu um toque, olha aí, a benção aí. E ela ficou meio acanhada, mas ficou naquilo. Aquele dia eu preguei em Êxodo, capítulo de número 14, quando Deus abriu o mar vermelho, foi uma glória, foi uma bênção. Acabou o culto, fomos para casa. Ela foi para casa, mas foi com o coração fervendo. Eu praticamente não enxerguei, não coloquei os olhos nela, enfim. Passou-se 4 meses para a gente assumir o relacionamento. Como? Em oração. Ela orando na casa dela e eu orando na minha. Ela orando na casa dela e eu orando na minha. Propósito, Deus, eu quero casar. É ela, minha namorada. Vamos nos noivar dia 21 de setembro. Mas Senhor, eu estou desempregado, não tenho aliança, não tenho dinheiro. E pedi ela em noivado lá, pai dela. Agora é com o Senhor. E eu fazia uma oração, e eu aconselho você a fazer essa oração. Vou encerrar agora. Se for oração com propósito, dependendo do propósito, não verbalize com a boca. Ore no seu pensamento, para o diabo não confundir nas suas decisões e escolhas. Eu orava no quintal de casa, em espírito, e eu dizia, Deus, se realmente é a Cleide a minha futura esposa, se realmente eu serei o seu futuro esposo, se é do Senhor esse relacionamento, se é do Senhor este propósito, se o Senhor vai nos unir para um propósito, se o Senhor vai nos levar para a missão, glória, Senhor, prepara todas as coisas. E eu desempregado, na semana do nosso noivado, dia 21 de novembro, na sexta-feira, na segunda não lembro, eu fui pro quintal orar, morava na casa da minha irmã, orei. Quando eu voltei, falei, Jesus, falta só mais alguns dias, eu não tenho dinheiro, não tenho emprego, não tenho aliança. Quando eu entrei na sala, minha irmã estava sentada, fazendo algum trabalho dela artístico, e ela olhou para mim e disse, Marcos, você já comprou aliança? Eu falei, para te comprar aliança, que jeito? Mas o noivado não é sábado. Eu falei, Pati, é sábado, mas eu fiz um propósito com Deus e estou aguardando. Ela disse, olha só, lembra que eu era noiva do Oberdan? Lembro. Acabou o relacionamento? Sei. A aliança está novinha na caixa. Se eu der essa aliança para a Cleide, que era dela, se eu der essa aliança para a Cleide, vocês aceitam, e se servir ou não servir, eu compro a tua. Eu já dei um glória a Deus e disse, é a resposta que eu precisava de papai. Vou casar com a Cleide, dá aliança, mede o meu dedo e compra outra, porque sábado é o nosso noivado. Fomos na joalheria, fizemos a medição, não serviu aliança, diminuímos, enfim, resumindo, agora eu estou com o par de aliança na mão, mas estou desempregado. Quando foi no sábado de manhã, eu recebi uma ligação. David Richard Ferreira, lá de Campinas. Ele disse, irmão Marquinho, pai do Senhor, tudo bem? Estou sabendo que você está procurando emprego. Tá, estou. E não estou só procurando emprego, não. Estou desesperado atrás de emprego, porque eu assumi um compromisso com uma jovem aqui. Estou ficando noivo hoje, mas não tenho serviço ainda. Ele disse, segunda-feira vem fazer uma entrevista. A empresa que eu trabalho vai contratar 3 pessoas. Nos noivamos no sábado. Na segunda-feira fui fazer a entrevista, passei em terceiro ou segundo lugar. Fui contratado. Nos casamos depois de alguns meses. E o nosso desejo era fazer a obra missionária. Oração com propósito. Jabes não orou por orar. Oh glória. Recebe esta palavra, eu vou concluir aqui. Não basta orar, tem que saber orar. Mateus capítulo 6, do verso 5, verso 9, Jesus fala sobre oração e diz, olha, quando vocês orarem, não façam como gentios, que oram com palavras repetitivas e vãs, mas entram no quarto de vocês, fechem a porta, orem ao Deus que está em secreto, e o Deus Pai que os vê em secreto vos recompensará publicamente. Oh glória, não basta pedir, tem que saber pedir. João
João capítulo 15, versículo 7 diz: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que vocês quiserem e vocês irão receber. Tiago capítulo 4, versículo 3: quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Tem que saber pedir. Para que você quer o que você está buscando? Se coloca de pé em nome de Jesus. É a palavra quem diz, não sou eu. Às vezes até pedimos, mas pedimos de forma errada. A partir de hoje, aprenda esta lição com Jabes. Ore, mas ore com propósito. Peça, mas peça direito. Não basta invocar, tem que saber invocar. Jeremias 29, 13: e buscar-me-eis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é o tanto de tempo que você ora, mas é como você ora. E eu quero te desafiar hoje a fazer uma oração como nunca você orou. Aleluia. É um filho que você quer? Senhor, me dá um filho. Esse filho não será meu. Ah, não, eu quero uma casa. Ah, Senhor, esta casa, ela vai ser minha. Mas se for para receber um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu vou hospedar na minha casa. A minha casa será para a glória do teu nome. Eu quero um namorado, Senhor, mas não só para suprir uma carência emotiva ou sentimental. Eu quero um namorado para fazer a sua obra e servir ao Senhor com alegria. Oh glória. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Mas não é só para falar em língua estranha como os irmãos falam. É para receber autoridade para falar do amor de Jesus. Oh, aleluia. Se você quiser sair do teu lugar, saia do teu lugar, eu quero orar com você. Você que entendeu que essa palavra foi direcionada para você. Pastor, eu estava orando, mas eu estava orando por orar. Eu estava orando porque a Bíblia diz que eu devo orar. Deus está lhe convidando. Se você quer viver algo extraordinário com Ele, faça como Jabes. Faça uma oração com propósito. Pai, no nome de Jesus, nós estamos na Tua bendita presença, Pai. Senhor, é a Tua palavra e não precisamos de movimentar mais nada, é a Tua palavra. E se o Teu Espírito está nesta palavra, ó Deus, visita o coração desta Tua filha, visita o coração deste Teu filho, que a partir de hoje está fazendo uma oração definida, com um propósito. Senhor, ela está colocando diante do Teu altar a finalidade, porque ela precisa, ou para que ela precisa disso que está lhe pedindo. Oh eterno Deus, que ela possa ser diferente, fazer diferença em meio aos